Você acreditaria se uma família inteira dissesse que viveu durante anos dentro de uma casa dominada por algo maligno? Não estamos falando de barulhos estranhos no teto, nem de portas batendo sozinhas. Estamos falando de uma entidade que, segundo os relatos, manipulava objetos, destruía a mente das pessoas, fazia paredes sangrarem e quase levou uma família inteira à loucura. E o mais assustador, tudo isso teria acontecido de verdade. Hoje você vai conhecer o caso de Bob Kramer, o homem que afirmou ter enfrentado um demônio dentro da própria casa. E olha, depois desse vídeo, talvez você nunca mais veja histórias de casas assombradas da mesma forma. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e prepara o psicológico. Porque essa história começa de forma aparentemente normal, mas termina como um verdadeiro filme de terror. Tudo começou em Brentwood, uma pequena região próxima de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Lá vivia Bob Kramer, um ex-oficial de inteligência militar, casado, pai de 4 filhos e aparentemente um homem completamente racional. Ele não era um caçador de fantasmas, não acreditava em paranormalidade, não tinha interesse em ocultismo. Pelo contrário, segundo ele, sua vida era totalmente comum. Mas existia uma coisa estranha desde sua infância. Uma casa antiga, construída em 1909, que sempre chamava sua atenção. Bob dizia que desde criança sentia uma atração inexplicável por aquele lugar. Toda vez que passava na frente da casa, tinha vontade de entrar. Ficava observando as janelas, imaginando quem morava ali, como se algo estivesse chamando por ele. Anos depois, já adulto, casado e após deixar o exército, Bob voltou para Pittsburgh com sua família. E foi exatamente nessa época que descobriu algo curioso. Aquela mesma casa da infância estava à venda. Para ele, aquilo parecia destino. Sem pensar 2 vezes, decidiu comprá-la. E foi aí que o pesadelo começou. No primeiro dia visitando a propriedade, Bob levou sua esposa e 2 dos filhos pequenos. Enquanto os adultos observavam o porão da casa, perceberam que o filho de 3 anos havia sumido. Eles começaram a procurar desesperados, até encontrarem o menino parado na escada, tremendo, sem conseguir respirar direito, completamente aterrorizado, como se tivesse visto algo horrível. Mas o detalhe mais estranho veio logo depois. A dona da casa correu até o garoto e perguntou: "Você viu alguma coisa?" Aquilo deixou a esposa de Bob desconfortável. Por quê? Porque aquela seria a primeira pergunta. O menino nunca explicou exatamente o que viu, mas segundo Bob, olhando para trás, aquele foi o primeiro aviso. E talvez eles devessem ter ido embora naquele mesmo dia. Pouco tempo depois da mudança, coisas pequenas começaram a acontecer. Nada extremamente assustador no começo. Luzes acendendo sozinhas, rádios ligados durante a madrugada, objetos mudando de lugar, até que um detalhe específico começou a chamar a atenção. Debaixo da escada principal, existia um closet grande com uma lâmpada antiga, daquelas com corrente pendurada. Bob começou a perceber algo estranho. Toda vez que entrava ali pela manhã, a corrente da lâmpada estava enrolada perfeitamente em volta do suporte. Não caída, não torcida aleatoriamente, enrolada cuidadosamente. Ele achou que fosse sua esposa, mas ela jurava que não fazia aquilo. Então, eles decidiram testar. Desenrolaram a corrente, apagaram a luz, fecharam a porta e combinaram que ninguém entraria no closet até a noite. Quando abriram novamente, a corrente estava enrolada outra vez, exatamente da mesma maneira. Naquele momento, segundo Bob, ele teve certeza de que havia algo naquela casa.
algo inteligente, algo observando. E é aqui que a história começa a ficar realmente pesada, porque o que antes parecia uma assombração comum começou a mudar completamente. Os anos foram passando, e aquela presença começou a afetar a mente da família. Os filhos ficaram agressivos, assustados, paranoicos. A esposa de Bob sofreu um colapso psicológico severo e precisou ser internada. 2 dos filhos também passaram por tratamentos psiquiátricos. A casa parecia consumir emocionalmente quem morava nela. Mas Bob ainda não associava aquilo diretamente ao sobrenatural. Até que aconteceu um episódio impossível de ignorar. Seu filho adolescente estava no quarto quando ouviu um estrondo absurdo. Algo passou voando ao lado da cabeça dele. Era um CD. Mas não simplesmente arremessado. Segundo Bob, o objeto atravessou o quarto com tanta força que explodiu contra a parede de gesso em centenas de pedaços, como se tivesse sido disparado por uma arma. Se aquilo tivesse atingido o garoto, provavelmente teria matado ele. Naquele momento, Bob entendeu. Aquilo não era brincadeira, não era imaginação. E definitivamente não era inofensivo. Depois disso, os fenômenos ficaram absurdamente agressivos. Quadros apareciam tortos, móveis mudavam de lugar, portas batiam, passos eram ouvidos durante a madrugada. Mas o pior ainda estava por vir, porque em determinado momento, as paredes começaram a sangrar. Sim, segundo o relato da família, gotas de uma substância vermelha começaram a aparecer pelas paredes da casa, principalmente próximas ao teto. Parecia sangue jogado contra as paredes. Bob chegou a coletar amostras e enviar para laboratórios. O resultado? Não era sangue humano, mas também não conseguiam identificar exatamente o que era. O líquido continha substâncias estranhas misturadas, inclusive células de pele. E isso começou a acontecer quase todos os dias. No chão, nas paredes, em vários cômodos. A casa inteira parecia viva. E então veio a pergunta inevitável: o que havia naquela casa? Bob decidiu investigar a história do terreno. E o que encontrou foi perturbador. Segundo suas pesquisas, antes da casa existir, aquela região teria sido palco de conflitos violentos entre colonos americanos e povos indígenas no final do século XVIII. Durante um ataque, uma mulher e suas 3 filhas teriam sido assassinadas brutalmente exatamente naquele local. Os corpos teriam sido enterrados no terreno da propriedade. Mas isso não foi tudo. Décadas depois, a casa também teria sido usada como uma clínica clandestina de abortos ilegais. Segundo Bob, ele acreditava que toda aquela dor, violência, morte e sofrimento teriam alimentado algo maligno naquele lugar. Algo que permaneceu ali por gerações. Desesperado, Bob procurou ajuda religiosa, mas nem isso foi simples. Seu pastor inicialmente achou que ele estivesse enlouquecendo. Então, Bob recorreu à Igreja Católica. E foi aí que o caso ficou ainda mais sério, porque a diocese decidiu enviar padres especializados em exorcismo. Segundo Bob, vários sacerdotes participaram das orações dentro da casa, e durante meses, nada funcionava. A entidade parecia resistir, como se fosse extremamente poderosa. Inclusive, durante missas realizadas dentro da residência, coisas estranhas aconteciam constantemente. Batidas nas paredes, cheiros horríveis de enxofre, objetos se movendo, como se a presença quisesse deixar claro: eu ainda estou aqui. Em determinado momento, investigadores paranormais também participaram do caso. Eles analisaram a casa inteira, e uma médium teria dito algo assustador.
No centro da casa existe um vazio. É ali que essa coisa vive. O local apontado por ela ficava exatamente atrás do closet da escada. Então, decidiram quebrar a parede e encontraram um espaço escondido há quase 100 anos. Lá dentro, havia objetos extremamente estranhos, brinquedos desaparecidos, um esqueleto de pássaro, cartas, objetos antigos e desenhos considerados amaldiçoados por um dos padres. Segundo Bob, depois que aquele espaço foi aberto, o inferno começou de verdade. As manifestações aumentaram violentamente. Sombras eram vistas pelos corredores. Algumas pessoas afirmavam enxergar uma figura alta vestida de preto. Um cheiro insuportável de enxofre dominava ambientes inteiros. E Bob dizia sentir que aquilo observava a família o tempo todo. Até que finalmente decidiram fazer um último exorcismo. Dessa vez no porão. Durante a cerimônia, sons começaram a ecoar pelas paredes. Batidas, estalos, ruídos metálicos. Os padres acreditavam que a entidade estava encurralada. Então continuaram as orações. E segundo Bob, depois de anos de terror, a presença simplesmente desapareceu. Sem explosão, sem cena cinematográfica, apenas silêncio. Um silêncio que eles não sentiam há mais de uma década. Agora pensa comigo. E se tudo isso realmente aconteceu? Porque o mais assustador dessa história não é apenas o sobrenatural, mas o fato de Bob Kramer manter sua versão até hoje. Ele escreveu um livro, participou de entrevistas, abriu a própria casa para visitantes e insiste: aquilo era real. Muita gente acredita que tudo foi invenção. Outros dizem que a família sofreu surtos psicológicos coletivos. Mas existe um detalhe curioso. Várias pessoas que entraram naquela casa relataram experiências estranhas, inclusive investigadores paranormais famosos. Coincidência? Sugestão psicológica? Ou realmente existia algo naquele lugar? No fim, essa história deixa uma pergunta muito maior. E se existirem coisas que simplesmente não conseguimos explicar? Porque, independente da sua crença, o medo do desconhecido sempre existiu. E talvez esse seja o verdadeiro terror: não saber o que existe no escuro. Então comenta aqui embaixo. Você acredita que casas podem realmente ficar marcadas por tragédias? E mais importante, você teria coragem de passar uma noite sozinho nessa casa? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, o impossível sempre encontra um jeito de parecer real. E até o próximo mistério.